Amém, queridos. Que o Senhor nos conduza aqui neste momento. Agora eu quero orar para começar aqui a conversar com vocês. Senhor Jesus, não estou aqui, Senhor, e nem nenhum dos irmãos, para falar aquilo que pensamos ou aquilo que seja nossas ideias, mas nós queremos aqui comunicar a Tua palavra, nós queremos comunicar aquilo que está no Teu coração. Por isso temos nos relacionado com o Senhor, temos orado, temos clamado. Senhor, por isso estamos reunidos aqui em Teu nome, porque o Senhor deu a Sua vida ali na cruz, pela vida dos nossos filhos, por nós e pela vida dos nossos filhos. Como diz ali no texto de Malaquias, porque o Senhor desejava uma semente piedosa. Deus amado, nós aqui queremos começar pedindo socorro, Senhor. Socorro, pedindo, Senhor, queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Queremos levar diante de Ti a vida dos nossos filhos, clamar por cada um deles. Te pedir que o Senhor venha, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer, que o Senhor venha mover. Que a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que convence do pecado e do juízo, da justiça. É o Teu Espírito que faz lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Ele disse. É Teu Espírito que clareia e ilumina as nossas mentes, o nosso coração. É Teu Espírito quem traz a revelação. É Teu Espírito quem nos ajuda nas fraquezas, quem geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. O Teu Espírito em nós é a própria vida de Cristo em nós. E é a nossa esperança. A nossa esperança é a Tua vida em nós. Senhor, assim como o Senhor nos alcançou, como o Senhor moveu nossos corações, quebrantou, mudou, assim também te clamamos que o Senhor faça na vida de cada um dos nossos filhos, Senhor. Deus, que eles sejam realmente herdeiros da herança, herdeiros dessa herança bendita, Senhor. Como diz o Salmo ali, o que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Amém. Senhor amado, não queremos encobrir aos nossos filhos, pelo contrário, queremos revelar a eles tudo aquilo que o Senhor nos deu. Quebra os nossos corações, Senhor. Tua palavra diz em Malaquias que o Senhor viria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, em nome de Jesus, te clamamos por cada um dos filhos. Amém. Senhor, te clamamos, dá-nos o coração deles, Senhor, em nome de Jesus. Te clamamos também por cada um desses pais aqui, Senhor, e daqueles que não puderam estar. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos converta o nosso coração ao coração dos nossos filhos. Senhor amado, queremos, assim como pedimos que o Senhor nos converta aos nossos filhos, nós queremos também nos converter aos nossos filhos. Queremos que o Senhor faça, mas nós queremos obedecer, fazer aquilo que o Senhor manda. Queremos, Senhor, te pedimos que dê a cada um dos pais, Senhor, cada um de nós, visão, revelação do nosso chamado, do nosso papel. Queremos hoje aqui, Senhor, acender, Senhor, no coração de cada um dos irmãos, cooperando com o Teu Espírito Santo, no coração de cada um, a chama do chamado, a chama da vocação como pais. Como diz a Tua palavra que a mulher será salva pela criação de filhos. Assim também o marido, também, assim a família toda, nessa mesma missão, Senhor. Em nome de Jesus, acende nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu coloquei os tópicos num PowerPoint e vou aqui passar de cada tópico contido no PowerPoint, eu vou fazer um comentário. Eu queria deixar mais ou menos vocês livres para comentar também, para perguntar no meio, mas isso tem que ser feito de forma objetiva
para não estender demais. Ver se eu consigo concluir aqui. O objetivo da nossa conversa hoje é justamente acender essa vocação, essa missão, esse projeto, é abrir as mentes, mas que essa conversa não fique aqui numa reunião isolada de casais, mas cooperando com o Espírito Santo. Nós queremos que outras reuniões venham, até sob demanda dos irmãos, porque quando a gente entende o nosso papel, entende a nossa função, e é isso que a gente quer aqui fazer, a gente vai buscar a água, a gente vai buscar os recursos, a gente vai buscar aquilo que é necessário. E eu quero dizer aos irmãos que a gente, no Ministério de Ensino, a gente está aqui para servir os amados. Os amados precisam, como o Vanjo disse naquela reunião ali em Arapiraca, disse assim, que você tem que esquentar o juízo do seu discipulador, o discipulador esquenta o juízo do seu líder, o seu líder do seu pastor dos apóstolos e por aí lá vai. A gente tem um cronograma de ensino para a igreja, mas a igreja vai demandando isso. E a gente sentir as necessidades dos amados nos ajuda, nos confere capacidade até de compadecer-se, como os sacerdotes fazem, né? E a gente pode, então, trazer para os amados ensino, instrução, naquilo que está sendo a necessidade da igreja para o momento. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês aqui. Eu começo fazendo essa afirmação. Criá-los é uma missão e não se cria filhos como se cria galinhas. Criar galinha é colocar as galinhas lá no quintal, dentro de um poleiro, de um cercadinho, e você dá comida para ela todos os dias. Se você manter elas bem alimentadas só fisicamente, com o tempo você passa a ter ovos de galinhas ou até mais galinhas, a depender do que você quiser. E com os nossos filhos, o nosso papel vai muito além do que gerá-los e do que alimentá-los de pão, de arroz, de feijão e fazê-los crescer e de repente eles chegarem à vida adulta apenas mentalmente. É uma missão e essa missão nos foi dada pelo Criador, nos foi dada por Deus. Em Efésios 4 diz assim: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra disciplina aí não refere-se apenas à vara da disciplina. A vara da disciplina, ela é um aspecto da disciplina, é um elemento da disciplina. Mas a disciplina refere-se a todo o processo educativo. Porque a Bíblia também diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Todos nós temos uma tendência a sair da linha, a sair do caminho. E a criança, como diz a Escritura, se ela for entregue a si mesma, ela virá envergonhar a sua mãe. Se ela não receber da nossa parte uma formação que direcione ela para Deus, ou que direcione ela para ser adulta, que direcione ela para ser um cidadão de bem, vamos dizer assim, e aqui eu estou evocando tanto os princípios espirituais quanto os princípios humanos, né? Se a gente não educar a criança, ela vai crescer de forma indisciplinada. E nós precisamos criá-las na disciplina. Só que não é a disciplina só do mundo, é a disciplina do Senhor. E o que é a admoestação? A admoestação a gente encontra muito na Escritura, são os avisos e advertências que visam manter a criança no caminho. E aqui a gente vai para o texto de Gênesis, que diz assim: porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Aqui, queridos, Deus fez a Abraão a promessa de que dele sairia uma nação
semelhante às estrelas do céu e semelhante à areia do mar. Lá para frente, Paulo vai explicar que semelhante à areia do mar seria Israel, Israel que existe até hoje. E semelhante às estrelas do céu seria uma nação de sacerdotes, uma nação de filhos de Deus. Havia muita coisa que Deus queria fazer na vida de Abraão, muitas coisas que Deus iria, através de uma promessa, cumprir na vida de Abraão, e a Bíblia diz que ele creu nessa promessa, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus o justificou porque ele creu. Então, Deus aí, para que essa promessa fosse cumprida a Abraão, ele chama Abraão e diz assim, peraí, Abraão, tem um papel que é você que vai fazer. Eu vou fazer algo aqui grandioso, mas vou fazer junto com você. Você vai ser meu cooperador. Você vai trabalhar. Escute o que eu estou te falando. Não apenas creia em mim, mas me obedeça. Abraão, ordene seus filhos. Bote seus filhos em ordem. Tá? Bote seus filhos em ordem. E aí quando a gente presta atenção lá em Romanos capítulo 13, vai dizer que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Aquele que resiste à autoridade está resistindo à ordem de Deus. Deus quis colocar ordem no caos. As crianças entreguem a si mesmas virá envergonhar sua mãe. Se você criar seus filhos como se cria galinha, os seus filhos vão crescer maus. Eles vão crescer, eles vão pender para o lado da estutícia, para a tolice. Eles não vão pender para o lado da sabedoria, da obediência, da retidão, da santidade. Eles vão pender para o pecado, porque todos os nossos filhos nascem no pecado. Paulo diz assim, eu nasci no pecado, em pecado me gerou minha mãe. E todos são filhos de Adão e precisam passar pela experiência da conversão. Amém? E aqui tem um fato que é interessante dizer, que eu acho que eu digo até lá na frente, mas eu vou falar agora também. A Bíblia diz que a lei veio como um aio, como um tutor, até que chegasse Cristo. Da mesma forma, aí está aí os filhos de Bibi, a filhinha de Henrique, elas são crianças e estão debaixo de tutor, debaixo de professor, debaixo de ensino, até que chegue à vida adulta e possa ter autonomia, porque vai estar com a cabeça feita. Agora, se teu filho tiver com a cabeça feita e bem construída, certo? Vai acontecer o que a Bíblia diz. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará do caminho. Aí, porque o que acontece? O que é que acontece? Quando a criança chega à vida adulta e não se desvia do caminho, é porque houve duas coisas muito fortes na vida dele. Primeiro, houve uma ação de Deus, uma operação de Deus na vida dele. Segundo, houve uma cooperação. Assim como Abraão ordenou seus filhos, assim também os pais ordenaram seus filhos no caminho e ensinaram toda a palavra de Deus. E o filho cresceu com a cabeça feita, com a cabeça formada, a fim de aceitar o reino de Deus. E aqui o texto diz assim, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então vocês começam a perceber aqui que os pais não podem ser passivos no meio desse processo. Eles precisam ser muito ativos. Eles precisam estar agindo debaixo da orientação de Deus, como Abraão agiu debaixo da orientação de Deus. Então vai ser necessário fé. Eu queria dizer aos irmãos aqui, há promessas de Deus para os nossos filhos. A Bíblia diz que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, que nós somos co-herdeiros de Cristo. De certa forma, nós somos Cristo para a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos não veem Jesus,
Eles veem primeiro a gente, a esperança, a nossa esperança é que eles vejam Jesus na gente, amém? E eles possam ser herdeiros da graça que Deus nos concedeu. Minha mãe sempre dizia assim, que recebeu da sua família uma herança bendita. Recebemos o evangelho dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, de herança de família que veio passando de geração a geração, como diz um salmo lá, e como eu orei aqui com vocês, aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos a vindouras gerações as promessas do Senhor e o seu grande poder, né? Então eles são herdeiros de nós. Eles vão herdar a graça de Cristo que há em nós. Eles vão herdar a palavra do reino que está em nós. Eles vão herdar o reino de Deus aqui. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus disse para Zaqueu, é chegado o reino de Deus nessa casa. Eles são herdeiros da vida eterna que nos alcançou. E a gente está perseverando para alcançar, e a gente está lutando e batalhando todos os dias. Eles são herdeiros da graça manifestada no ensino para cada área da vida deles. Quando a gente lê Provérbios, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu diria que são os capítulos da sabedoria, vai dizer lá a respeito do sábio e do tolo. E vai dizer assim, que o sábio ele vai adquirir sabedoria porque ele recebeu e acatou e acolheu o ensino dos seus pais. E vai dizer que o sábio é aquele que considera a sabedoria como um tesouro. E os filhos crescem vendo os pais buscarem sabedoria em Cristo, buscarem a palavra de Cristo, buscarem em oração. Eles veem as experiências que os pais têm, eles veem a revelação, eles veem os quebrantamentos, os consertos, os erros. Eles veem o temor que os pais têm, eles crescem assistindo isso. E quando eles caem lá no mundo, eles veem que o mundo não tem temor, que o mundo não tem honestidade, que o mundo não tem graça, que o mundo não tem vida eterna. E por mais conflitos que eles possam ter com os pais, que de certa forma, até certo ponto, é natural ter conflito, a própria criação confere certos conflitos, mas ele vai ver que dentro de casa há uma fonte de graça e de sabedoria. Olha só, até um cantor, eu vi esses dias um cantor aí do mundo que morreu há um tempo atrás, em uma das suas músicas diz que lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. E a mãe dele disse que essa água muito limpa, que ele dizia, era a sabedoria que o pai tinha. Que ele admirava muito o pai, a sabedoria que o pai tinha, né? E a mãe evangélica. E o que acontece? Eles vão ser herdeiros da nossa experiência e vão ser herdeiros até das posses terrenas que a gente tem. A gente está aqui em casa em reforma, que essa parte da frente aqui está sendo reformada para fazer um telhado, e eu contratei Maciel e contratei mais uns 2 aqui ajudantes. E aí Gabriel disse assim, olha, os 2 aí vão ganhar alguma coisa aí, mas eu não vou ganhar nada, porque eu sou filho. Aí depois eu disse, filho, você vai ganhar essa casa. Olha só que coisa. Ele é herdeiro das posses terrenas. Mas também não posso deixar de dar para ele, para que ele herde a vida eterna, para que ele herde o Deus que nós temos. Paulo fala a respeito de Timóteo e diz que Timóteo era herdeiro, não usa essa expressão, mas está ali implícita, herdeiro da graça de Deus que havia em sua mãe. Foi criado na palavra e na instrução de sua mãe, de sua avó Lloyd, né? Então veja, queridos, agora parem um pouquinho agora aí. Pare um pouquinho agora aí. E pensa, e ora agora. Tudo aquilo que vocês têm,
Tudo aquilo que vocês têm de graça, de sabedoria, de vida, é para você dar aos seus filhos. É para você ministrar aos seus filhos. É para você compartilhar com seus filhos. E se você, de repente, percebe que tem pouco, a sua missão de pai, sua missão de mãe, deve levar, deve incentivar, deve motivar, deve desafiar você a buscar mais, a ter mais, a crescer para que possa dar aos seus filhos. Como eles herdarão todas essas coisas que eu falei aqui de forma resumida? Eles herdarão pelo exercício do nosso sacerdócio. Os irmãos, eu não coloquei aí, mas a gente pode abrir o texto de Hebreus, capítulo 5, que vai falar sobre o trabalho do sacerdote. E ele vai dizer que todo sacerdote, todo sumo sacerdote e sacerdote também, é tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Irmãos, o Espírito Santo, Deus ama os nossos filhos. Deus quer os nossos filhos. Deus deseja. E Ele quer usar você como instrumento. Você como serrote. Deus quer fazer uma cadeira maravilhosa. E Deus conta com você, que é o serrote, o martelo, o prego, os instrumentos. Todo sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Deus em favor dos homens, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. A gente lembra de Jó. Jó, queridos, todos os dias de manhã levantava e sacrificava pelos seus 8 filhos. Era 8 ou 10? Pelos seus 10 filhos. Todos os dias. Ele confessava os pecados dos filhos. Você tem feito isso? Você tem clamado ao Senhor pelos seus filhos? Você tem orado por eles? Queridos, eu às vezes perco noites quando durante o dia acontece algo que me parece apontar para fora, que me parece apontar num caminho diferente do caminho do Senhor. Às vezes a angústia me toma conta do meu coração durante a noite. E aí eu vou orar. Eu fico ali orando pelos meus filhos. E as respostas do Senhor são evidentes. E diz aqui no versículo 2 que ele possa compadecer-se dos ternos ignorantes e errados, pois ele também está rodeado de fraqueza. Por causa disso, ele deve, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. E aqui, queridos, o Senhor quer dar a você compaixão pelos seus filhos, porque você é sacerdote, vocês são sacerdotes. Você está para fazer mediação entre Deus e o seu filho, até que eles conheçam o Senhor e se tornem autônomos. Você é tutor, você é professor, você é mestre na vida dos seus filhos, para que eles se conheçam o Senhor e se tornem autônomos. Bom, mas aí alguém vai chegar para mim e vai dizer assim, peraí, Vini, como é que você diz que eu vou fazer mediação entre Deus e meu filho se a palavra diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo? Aqui que está o detalhe. Olha o que diz o texto de 1 Timóteo 2, 4, 7. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na verdade e na fé. Irmãos,
Nós somos cooperadores de Deus. Mateus 28, 18 a 20, ide por todo mundo e fazei discípulos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que faz um sacerdote? Mediação. Vamos ver uma figura de sacerdócio? Tem duas pessoas brigando. Duas pessoas inimigas, uma quer matar a outra. E chega um outro que ama aquelas duas pessoas. E vai lá, e aparta a briga. E faz a mediação. E faz com que eles não se odeiem mais e façam as pazes. Isso é uma figura humana. Mas vamos fazer agora uma realidade divina. O pecado faz separação entre o homem e Deus, torna o homem inimigo de Deus. Não é Deus que é inimigo do homem, é o homem que é inimigo de Deus por causa do seu pecado. E aí o homem, então, tendo a palavra da reconciliação em sua boca, ele vai fazer essa mediação. Como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o único mediador. E eu estou morto. Então eu sou, para os meus filhos, o representante de Jesus na terra. A parte visível de Deus. Como Jesus teria dito assim, ó, Jesus disse assim, quem vê a mim vê ao Pai. Filipe pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Paulo, em outro lugar, diz assim que ele era, lá em Colossenses, a expressa imagem do Deus invisível. Ou seja, Deus agora havia se tornado visível. Então, Jesus faz essa... Jesus é elo de ligação. A própria palavra religião, religar, é ligar o homem a Deus, é mediação, é sacerdócio. Então, Deus designou cada um de nós como ministro do Evangelho. Que a palavra ministro, eu já expliquei para os irmãos, é diácono, é servo, é aquele que serve. Só que a palavra ministro era traduzida do latim e a palavra diácono é do grego. E é tudo a mesma coisa. Cada um de vocês é sacerdote, é mestre, é ministro. Aqui, ó, somos sacerdotes, somos ministros, somos embaixadores, somos mestres, somos mediadores, somos servos, estamos em outra, somos peregrinos na terra, estamos aqui representando a vontade de Deus nessa terra e principalmente em nossa casa, somos mestres. Mas você diz assim, mas eu não sei ensinar, Vini. Essa conversa hoje aqui é justamente para dizer a você, corra atrás. É para dizer a você, procure. É para dizer a você, seja cheio do Espírito Santo. É para dizer a você, leia a palavra. É para dizer a você, linke-se na igreja, por juntas e ligamentos, crie laços. Somos embaixadores como se Deus por nós falasse. Nossos filhos, eles, quando pequenos, eles não conseguem ouvir Deus. Eles vão aprendendo. Eu lembro Gabriel pequenininho perguntando, pai, como é a voz de Deus? E eu explicando para ele. E esses meninos foram crescendo, aprendendo a discernir a voz de Deus. Portanto, diante disso, diante de Mateus 28, 18 a 20, diante daquilo que eu mostrei aqui, minha casa é o meu primeiro campo missionário. Minha casa é o meu primeiro trabalho. Minha casa é a igreja do Senhor. Não que a minha casa seja independente da igreja, mas como um prolongamento dela. Eu não posso ficar só em minha casa e dizer, não, aqui é a igreja do Senhor, porque onde 2 ou 3 reunidos, estão reunidos, ali estarei. Não, você faz parte da igreja do Senhor. Mas dentro da minha casa, eu, minha esposa, meus 2 filhos, ali é a igreja. E é ali que começa o meu ministério. E é ali que começa o ministério de cada um de vocês. Amém, queridos?
Então, o que é esse exercer o sacerdócio? É promover a ligação entre Deus e os nossos filhos. É servir de aio, de tutor para eles, até que eles possam compreender, eles estão debaixo de disciplina, debaixo de ordenação. Os nossos filhos não sabem o que é melhor para eles. Quando eu canto aquela musiquinha, Deus sabe o que é melhor para mim. Para os meus filhos, eu posso até cantar. Nós sabemos o que é melhor para vocês. Nós escolhemos, quando eles são pequenininhos, até o que eles vestem. E eles vão crescendo e nós vamos dando a eles condição, dando a eles entendimento, dando a eles, equipando eles para que eles possam fazer suas próprias escolhas, dando-lhes sabedoria, dando-lhes fé, para que eles possam ter as suas próprias escolhas, porque um dia até eles vão sair de casa, vão casar, ou às vezes vão trabalhar em outra cidade, vão morar sozinhos, e eles vão precisar fazer escolhas. Então, eles são pequenininhos, eu escolho tudo o que eles fazem, até o que comem. Mas depois essa escolha vai sendo dada a eles, e eles vão adquirindo autonomia. Amém, queridos? Então, exercer o sacerdócio também é ser referenciais de fé e conduta. É lá de casa. Tem até uma música de um cantor cristão que diz: é lá de casa todo o caráter, a fé, a conduta. Eu aprendi em casa, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com minha mãe. E aqueles que por um acaso têm relacionamentos quebrados, mas Deus é Pai, Deus é poderoso para suprir aquilo que falta, às vezes, no casal. Então, começamos dizendo aqui que a primeira coisa que precisávamos fazer pelos nossos filhos era orar por eles. Agora vem um outro aspecto do sacerdócio, que é pastorear, que é conduzir nossos filhos a pastos verdejantes, é colocar comida na mesa, alimento espiritual, é conduzi-los como um pastor conduz as ovelhinhas a pastos verdejantes. Salmo 23. Os pais precisam produzir nos filhos aquilo que o Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada sentirei falta. Os filhos podem até não se referir aos pais nesses mesmos termos, mas os filhos sabem que ali em sua casa é o porto seguro, onde eles encontram tudo, onde eles vão encontrar segurança, onde eles vão encontrar amor, onde eles vão encontrar conselho, onde eles vão encontrar compreensão, onde eles vão encontrar fé, onde eles vão encontrar exemplo de caráter e conduta. Amém? Amizade. E aí esse outro aspecto aqui, ordená-los para que se cumpra a promessa e as promessas na vida deles. Eu sempre digo para Gabriel e Larissa, Deus tem um plano na vida de vocês. Vamos botar isso aqui em ordem aqui para que as coisas que Deus quer cumprir na vida de vocês se cumpram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E vocês amem a Deus, para vocês experimentarem tudo aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Eu estou tratando de aspectos de forma resumida, mas eu vou fazer aqui um exemplo prático, dizer um exemplo prático. O exemplo do nosso trabalho com relação ao trabalho de Deus. É como colocar o vaso debaixo da torneira para que se encha de água. Você não pode produzir água. Quem produz água é Deus, é quem criou a água. Seu papel é providenciar o encanamento e direcionar a água para a torneira para que seu filho possa beber. Eu tendo falado aqui desse sacerdócio, pode passar para os irmãos, às vezes, uma ideia de que é a gente que faz todo o trabalho, e não é. É Deus quem faz todo o trabalho, mas nós somos cooperadores. Nós somos sacerdotes. E nesse trabalho incansável, inclusive lá,
A Bíblia diz que a mulher salva pelo seu papel de mãe. E por que ela é salva pelo papel de mãe? Porque as preocupações da maternidade e da paternidade também fazem com que a gente busque recursos, a gente busque água para dar para os filhos. E aquela água que eu dou para os filhos, eu também bebo. Quando eu sento com os meus filhos para orientá-los, essa orientação serve para mim, além de eu ter a alegria de estar fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Bom, como fazer isso então? Primeiro ponto é entender. Eu aqui estou dando esse resumo para que vocês entendam. Porque para querer crescer nisso, primeiro eu preciso entender. O segundo ponto é querer crescer nisso. Minha expectativa, e eu oro ao Senhor para que aconteça, é que a partir deste momento aqui, a partir desse encontro, os irmãos encham de perguntas. Que os irmãos encontrem na sua agenda momento para buscar, para crescer, para ser sacerdote mais atuante, para ser mestre, para ter o que ensinar, para ter o que levar para os filhos. O que acontece? A gente não se prepara, a gente não se capacita, e de repente acontece uma desgraça na vida do nosso filho, acontece um evento ruim na vida do nosso filho, a gente entra em desespero e fica sem saber o que fazer. E a partir da desgraça, a gente começa a orar, começa a buscar e tal, etc. Isso revela que a gente não está agindo preventivamente. Nós precisamos agir preventivamente. E eu quero dizer aos pais, o sofrimento relacionado ao sacerdócio, as angústias relacionadas à criação de filhos, são sofrimentos necessários, salutares, são sofrimentos importantes, porque quando não há esse sofrimento, eu me acomodo. Hoje eu participei de um seminário de promoção à saúde que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem a ver com esse mundo, coisas desse mundo, que não são necessariamente pecados, mas coisas desse mundo. Mas a mulher lá que deu, eu acho que ela é cristã, deve ser, mas ela disse assim que tem uma frase muito importante, ele diz assim, ostra que não sofre não produz pérola. E ela continua dizendo que são os sofrimentos da vida que nos fazem produzir as coisas mais lindas. Aí eu digo, queres tu não sofrer pelos seus filhos? Queres tu não chorar por eles? Quer criá-los como galinha, dizer assim, seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar. Eu estou aqui, estou dando alimento, estou dando roupa, estou dando escola, seja lá o que Deus quiser. Esse seja lá o que Deus quiser tem outro nome, seja lá o que Deus não vai querer. Porque a Escritura diz que o filho criado entregue a si mesmo, virá envergonhar sua mãe. Então eu preciso sim sofrer por eles, e eu preciso buscar e demandar os recursos. E os recursos são oração, estudo das Escrituras, juntas e ligamentos no corpo de Cristo, os ministérios específicos que estão aí para servir-nos. Irmãos, você tem orado pelos seus filhos? Você tem dormido? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, o diabo não dorme. Deus também não dorme. Mas o que eu quero dizer a vocês é assim, Deus não dorme, mas Deus chamou você como Abraão para você ordenar a sua casa. Para direcionar, para botar a vasilha debaixo da torneira. E as promessas de Deus, elas têm uma condicional. Se. Veja, todas as promessas de Deus, elas têm condicionais. Abraão recebeu a promessa e creu e saiu do meio da sua parentela.
Se ele não tivesse saído da meio da parentela, não teria crido. Abraão ouviu a promessa de que iria fazer dele uma nação semelhante à estrela do céu e areia do mar. E só tinha um filho, a mulher já velha e ele já impotente. E Deus aí prometeu e aconteceu, e ele fez um filho. Lá para frente, Deus ordena que ele matasse o filho e sacrificasse. Abraão crê, como diz o autor de Hebreus, que até dos mortos Deus podia ressuscitar, uma vez que ele prometeu, e essa promessa é como âncora da alma. Uma vez que ele prometeu, ele cumprirá. E ali estava Abraão ancorado na fé, e Abraão vai matar seu filho. E o anjo segura a mão e diz, não, Abraão, isso foi para teste da sua fé. Irmãos, Deus trabalhou junto com Abraão. Veja a história de todos os homens de Deus. Veja Hebreus 11, dos homens que creram. Irmãos, não queres tu sofrer pelos teus filhos? Enquanto você viaja na maionese, enquanto você fica ocupado com sua mente com outras coisas, enquanto você está ocupado com rede social e com outros projetos de sua vida, o diabo está minando, arrancando, danificando. O diabo está trabalhando na mente dos seus filhos, dos nossos filhos. Não adianta estudo, não adianta reunião de casais, não adianta nenhum tipo de trabalho de igreja na tua vida se você mesmo não se encher o coração de carga e você, então, ser convencido pelo Espírito Santo e por nós também, ser convencido a batalhar pelos seus filhos. Oração, muito estudo das Escrituras, muita Bíblia, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite em tua casa a palavra de Cristo, habite em tua casa a presença de Cristo, através de culto doméstico, através de leitura da Escritura, através de oração lá no final do dia. E certamente que num tema desse surgem muitas perguntas. Cada situação é uma situação. Poxa, vá buscar. Vá orar por cada situação. Vá buscar seu discipulador. Vá buscar. Corra atrás. E aí a gente tem os ensinos. Os ensinos, a gente tem um cronograma de ensino, mas os ensinos também são para aqueles momentos específicos da vida da igreja. Você tem que demandar isso. É muito mais fácil, é muito mais produtivo eu ensinar alguém que pede por ensino. Hoje eu fui de carro pegar uma ferramenta aqui para reforma. Fui com o Gustavo, e Gustavo foi me fazendo pergunta daqui até a volta. Daqui até lá, chegamos lá. Tivemos o contato com a família, conversamos com a família também, do rapaz a quem ele foi pegar a ferramenta. E ele foi perguntando na volta, me fazendo um monte de perguntas. Ele disse assim, meu discipulador está muito ocupado, então eu quero perguntar a você. Eu disse, oxe, é isso aí mesmo. E tome demanda para dentro. E Vinícius que se vire para responder. E foi super produtivo. Ele disse, aprendi um bocado hoje. Faça perguntas aos seus discipuladores. Faça perguntas aos seus líderes, aos seus pastores. É mais produtivo que você siga a cadeia, né? Para fazer todo mundo trabalhar no corpo. Se todo mundo vier perguntar diretamente ao pastor, o pastor não faz mais nada na vida também, né? Mas você pergunta ao discipulador, o discipulador pergunta aos líderes aos pastores e por aí vai. Peça por ensinos. Agora, a gente tem que conviver com uma realidade atual um pouco complicada, porque as pessoas agora estão procurando no YouTube tudo, né? Estão procurando na internet. E você pode na internet encontrar tanto coisas boas, quanto você pode encontrar
verdadeiras heresias disfarçadas de palavra bonita. E que às vezes é preciso muita maturidade para separar uma coisa da outra. Eu conto para os irmãos que eu ouvi um pregador aí na internet, que eu nunca quero que os irmãos descubram, porque a argumentação dele a respeito de não existir mais batismo, eu vi o titular que não existe mais batismo, eu fui ouvir e disse assim, a argumentação do cara não é fraca, não. E pode deixar os incautos, os indoutos, aqueles que têm pouco conhecimento, confusos. Mas depois eu soube que lá em Salvador teve uma galerinha confusa com esse negócio aí. Disse, Senhor, livra as minhas ovelhas. Agora eu quero perguntar a você, como ovelha, como é que você faz? Quando você dá de cara com um ensino desse, você fica lá fazendo dele seu mestre, ou se você vem perguntar aos seus pais na fé. Como a igreja de Corinto, que estava confusa, complicada, e uma das razões que Paulo era pai deles, mas eles estavam buscando orientação em outros. E aí ficaram confusos. Aí depois Paulo tem que vir e arrumar a casa. Paulo tem todo o trabalho para arrumar a casa. Demande, então, do seu pastor, do seu discipulador. Aí eu queria aqui falar uma coisa para os irmãos. Filho de peixe, peixinho é? Tem um texto que está lá em Atos 16, 31, que diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, esse texto foi usado de maneira errada por muitos, até em nosso meio. Tive até esses dias conversando com os anjos a respeito disso. Esse texto não é conta matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Não tem, quer dizer, não tinha, né? Porque até hoje até já estão questionando 2 mais 2, sabe? Mas é, via de regra, incontestável que 2 mais 2 é 4. Porém, não é verdade que o filho de um homem de Deus será um homem de Deus. Exemplo, Davi. Seus filhos não foram convertidos. E muitos outros exemplos na Escritura que, apesar dos pais terem criado bem seus filhos, mas os filhos não se converteram. O que acontece, você tem que olhar para tudo aquilo que eu falei até agora aí atrás, porque se você crê no Senhor Jesus, você vai obedecer e vai ordenar a sua casa e vai ensinar seus filhos e vai cooperar com Deus. Mas ainda tem um elemento. Se o teu filho aceitar, se ele quiser. Portanto, se dependesse do ensino e da ação dos pais, eu teria certeza que os meus filhos estariam bem. Mas eles estão bem, não é por causa disso. Isso cooperou com eles. Mas eles estão bem porque eles creram, porque eles aceitaram, porque eles decidiram seguir. E teriam liberdade de não seguir. E um dia vão casar, vão sair de casa e vão exercer escolhas e vão decidir e continuar decidindo, como eu tenho decidido por Cristo todos os dias, como eu tenho decidido por Cristo todas as manhãs. E eles vão ter que decidir, e eu tenho dado a eles recursos, ensinos, palavras, exemplos de que é preciso perseverar até o fim, tem que ter cuidado com os enganos deste mundo. Olha o que diz o texto de Romanos 10, 13 a 5. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí diz, porém, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram?
Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Esse texto faz uma ligação direta de dependência entre a conversão de alguém e o papel do sacerdote. Porque, fazendo o caminho inverso, diz assim, ó, se não forem enviados, não pregarão. Se não pregarão, não ouvirão. Se não ouvirão, não crerão. E se não creram, não invocarão. Mas eles só invocarão se crerem. E só crerão se ouvirem. E só ouvirão se há quem pregue. E se pregarão, só pregarão se forem enviados. Isso vale para dentro de sua casa. E desde a mais pequenina idade. Nossa expressão de amor pelos nossos filhos está nisso, de provê-los de todos os recursos para a sua salvação. Isso. Olha só, esses recursos para a salvação e para a criação também, para a vida humana também, para terem profissão, para se sustentarem, para serem pessoas respeitosas no mundo, para tratarem bem os outros, para serem honestos no seu trabalho. E tudo isso, agora o ponto central é a salvação, porque Deus é quem vai produzir tudo isso. Mas nós somos cooperadores. Nós somos sacerdotes. Queridos, o que eu falei aqui já é uma cooperação com o Espírito Santo. Não foi nada da minha cabeça, é o que a palavra diz. Mas olha só, tem mais coisa. Nós precisamos discernir o tempo em que estamos vivendo. Nossos filhos são bombardeados todos os dias com uma imensa variedade de informações e influências mundanas e pecaminosas. São literalmente catequizados por um sistema de mentiras anti-Deus. Na sala de aula, nas conversas com colegas, nas músicas, na TV, na internet, nas revistas, nos livros, etc. Está nas nossas mãos livrar nossos filhos do engano. Alguém vai me dizer, não, Vini, está nas mãos de Deus salvar nossos filhos do engano. E por que eu vou dizer que está nas nossas mãos? Porque Deus já deu seu filho, já fez a obra. Deus já morreu pelos nossos pecados, já derramou do Espírito Santo. O que está faltando nessa equação chama-se nosso sacerdócio. O que está faltando nessa equação chama-se nossa cooperação. O que está faltando nessa equação é nossa ação. Talvez os pais estejam envolvidos com tantas coisas que perderam foco, ou que perderam a esperança, ou que perderam... Mas eu quero dizer, irmãos, há esperança sim. Vamos trabalhar para fazer frente a essa influência do mundo. Temos que ser muito presentes e diligentes no ensino. Temos que ensiná-los sempre, o dia todo, em todo lugar. Não podemos perder nenhuma oportunidade. Está nas nossas mãos livrar nossos filhos do engano. Porque essa é a vontade de Deus. Esta é a nossa missão. E aqui eu quero citar alguns problemas atuais. Um dos problemas é a anomia. Essa anomia aí significa ausência da lei. E quando diz lá que a ciência se multiplicará, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, a palavra grega lá é anomia. E multiplicará a ciência e haverá anomia.
Anomia é a ausência da lei, a ausência do certo e do errado. A ausência de parâmetro, a ausência de padrão, de referência. Tudo é relativo. Você tem sua verdade, eu tenho a minha. Cada um tem sua verdade. E onde fica Jesus que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cada um tem uma verdade, cada um tem um Deus, uma noção de Deus. E por conta dessa anomia, dessa multiplicação da iniquidade, aliás, a multiplicação da iniquidade é a consequência da anomia. Aí vem ideologia de gênero. Daqui não vai demorar muito tempo, vai estar gente sendo presa por falar contra a ideologia de gênero. Hoje no Brasil ainda se pode, tem liberdade religiosa de discordar, você não pode discriminar nem destratar, mas daqui um dia, só pelo fato de você dizer que não concorda, que você dizer que é pecado, você vai estar preso. Gente, a liberdade sexual hoje, faça sexo com quem você quiser, com quantos quiser, já é defendida hoje mais de 70 gêneros de sexualidade. Já é defendida hoje o poliamor, que é uma pessoa ter mais de um marido, mais de uma mulher. Essa liberdade sexual, que tem consequências de gravidezes indesejadas, faz com que essa mesma galerinha que defenda a liberdade sexual defenda também o aborto pago com dinheiro público. Por trás da luta do aborto, a luta do aborto não é só para defender mulheres que fazem aborto em clandestino. É a base da liberdade sexual, de fazer sexo com quantas vezes você quiser e sem precisar se preocupar tanto com a consequência que é uma gravidez. A tentativa de acabar com a cultura judaico-cristã. Os nossos filhos estão sendo bombardeados com essa ideia. Os conceitos de verdade, justiça, liberdade, amor, paz, todos aqueles que são frutos ali do Espírito. A doutrina judaico-cristã influenciou toda a sociedade ocidental principalmente. Mas todo esse conceito está sendo ressignificado. Por que tanto político rouba aí e o pessoal continua tratando como o cara como quase um deus? Porque para eles não roubaram, eles tiraram do rico para dar aos pobres. Então é uma outra noção, é uma nova noção, um significado de moral e de verdade. Por outro lado, queridos, tem uma coisa gravíssima acontecendo também, que é a decadência moral do mundo cristão. Uma das razões que o cristianismo está sendo perseguido está lá no livro de Timóteo. Paulo diz assim: e farão de vós negócio com palavras fingidas, e por causa disso será blasfemado o caminho da verdade. Então, muitos escândalos no mundo evangélico, entre os políticos evangélicos. E os nossos filhos acabam ficando no meio desse tiroteio. E dificilmente encontram fora da nossa comunhão. Pode encontrar, sim, mas não é tão comum, tão fácil. Encontrar gente que de mesma fé e prática. É difícil. Mas encontra-se muito aquela coisa de vida igrejeira, de reunião, de evento, de coral, de teatro, de música, de não sei o que, mas às vezes não encontra o cuidado de vida, de confissão de pecado, de princípios, de vida quebrantada, de vida de comunhão, de junto e ligamento, de poder ter um cuidado pessoal. E a gente mesmo tendo isso, a gente tem vários problemas, né? Várias dificuldades, mas temos que chorar juntos, temos que batalhar juntos, e Deus vai dar crescimento. E temos um outro problemão,
internet com tudo disponível, WhatsApp. Irmãos, lá em Ilhéus, eu tive de férias, nas férias de 2018, uma criança, filha de um irmão, estava endemoniada. E sabe como? Pela internet fez contato e amizade com uma bruxa. 2016, não foi? 2016 isso. E ela estava totalmente dominada por essa bruxa. Escrava dessa bruxa. E foi uma dificuldade, um grande problema. E foi muito difícil para libertar essa menina. Essa menina não tinha se convertido ainda. E foi presa. E quantos adolescentes já caíram? Agora, eu recebi a notícia de uma filha aí de uma outra cidade, de 15 anos, fugiu com um rapaz de 19 anos. Fugiu para uma outra cidade. E aí os irmãos estão pedindo nessa outra cidade apoio da igreja para poder se aproximar dessa pessoa. Então, os perigos que rondam nossos filhos são enormes. E um despertamento de fé é necessário na vida da igreja, na vida dos pais. Nossos filhos pedem socorro. Irmãos, vamos trabalhar. Há muito o que fazer. E aqui eu quero dizer, tarefa número 1, orar pelos filhos. Orar com os filhos. Trazer a presença de Cristo para o lar. Isso é o começo de tudo. E aí eu pergunto a vocês, vocês têm feito isso? Apostem em fazer. Invistam em fazer, porque você vai ver as coisas acontecerem na sua casa. Alguns vão conseguir só agora orar pelos, porque alguns não vão conseguir orar com, porque os filhos vão se recusar. Mas comece orando por eles. Depois, tente, pelo menos, peça a eles que pelo menos os deixe orar por eles assim rapidinho. Depois você vai acrescentando. Há aqueles que conseguirão fazer culto doméstico uma vez na semana. Será que você não consegue fazer um culto doméstico uma vez na semana, reunir sua casa ao redor de você? Às vezes você não consegue todos, aqueles que vierem de boa vontade, consiga. E lembrem de um detalhe, quanto menor, quanto maior, mais livre, entre aspas, você deve deixar ele. Mas quando é pequenininho, não deve dar opção. Chama para orar, vamos aqui, vamos orar. Sempre com palavra de fé, sempre com exortação, sempre com ânimo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, tarefa 1, orar pelos filhos. E isso, Maciel, é para a gente estar acompanhando os casais, perguntando mesmo, como é que tem sido aí a vida de vocês? Tem orado pelos meninos? Como é que vocês vão demandar de mim algum ensino se vocês não oram pelos filhos de vocês? Aí alguém vai dizer assim, não, eu não vou nem perguntar nada a mim, não estou orando. Ore! Ore pelos seus filhos. Se arrependa hoje. O tempo é urgente. Eu queria dizer outra coisa para vocês. E se o anticristo fosse manifestar agora, seus filhos resistirão? Você resistirá? Eu estou dizendo isso não é duvidando, não. Eu não duvido, não. Eu creio. Mas é preciso a gente examinar e encontrar onde estão os pontos falhos e corrigi-los. Amém, queridos? Tarefa número 2. Fazer a liderança ciente. Aqui é o erro de português. Aqui. Fazer a liderança ciente dos problemas e necessidades de ensino. A gente percebe
as necessidades da igreja, ou a gente perguntando à igreja, ou a igreja falando com a gente. Então é bom que os irmãos vão colocando. A gente não sabe se a gente vai conseguir atender a todas as demandas dos irmãos. Os irmãos têm que ter paciência. Mas a gente vai ter noção da gravidade, vai poder fazer um plano de ação para poder ajudar naquelas deficiências. Amém? Queridos, nossos filhos pedem socorro e eu quero agora, olhando na carinha de vocês aqui, quero exortá-los a um despertamento de fé em relação ao sacerdócio de vocês. Creio que todos aqui amem seus filhos. Despertem. Despertem. Mas assim, se alguém aqui descobre que está fazendo pouco, não fique triste. Alegre-se porque você descobriu que está fazendo pouco. Corra atrás, feito um desesperado. Corra atrás, porque pode ser que ainda dê tempo de salvar seus filhos. Por que eu digo pode ser? Porque talvez você tenha perdido muito tempo. Não perca mais. Não perca mais. Seu filho vai ser salvo. No que depender de você, no que depender de mim, no que depender da igreja, nossos filhos serão salvos. Vai restar apenas a escolha dele. Se os nossos filhos escolherem não seguir o Senhor, aí é com eles, eles vão dar conta. Mas do que depender de nós, vamos trabalhar para que eles cresçam no Senhor. Amém? Queria pedir aí que Márcio, Amém. ore aí, Márcio. Márcio e depois Henrique. Ore aí por tudo que foi falado aqui. Depois a gente vai fazer outra coisa. Amém. Muito obrigado, Jesus, por cada palavra dita aí. Nós acreditamos que o Senhor nos ouvindo para trazer aí para a tua igreja, para cada pai aqui e mãe, que o Senhor possa estar realmente encontrando em nós terra boa, fértil, que isso frutifique em nome de Jesus, que isso possa fazer parte da nossa prática, que nós possamos estar nos esforçando, possamos estar vigiando nessas palavras, para que nós possamos estar executando cada ensino, cada situação dessa, que nós possamos crer e desenvolver fé mesmo para isso. Nós possamos, em nome de Jesus, estar guardando em nossa mente, que o Senhor guarde a mente de cada pai, que muitas vezes ouvem outros ensinos, outras coisas, que muitas vezes quer enganar. Tira todo engano, ó Deus, a partir dessas palavras. Nós possamos estar alinhados em nome de Jesus, crendo e praticando as mesmas coisas, ó Deus, como foi ensinado aí. Nós possamos estar educando nossos filhos no caminho do Senhor, que nós possamos tê-los, ó Deus, na tua presença, salvos, caminhando, servindo ao Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor traga prática para nós, traga essa graça de praticarmos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Clama ao Senhor, que o Senhor nos encha de temor, Senhor. O Senhor nos encha de temor e de carga por nossos filhos, pelos filhos dos irmãos, que também, podemos dizer assim como o Elio Marcos colocou, são os nossos filhos, os filhos da igreja, os filhos do Senhor. Que o Senhor gere em cada um dos pais o devido temor, amor por seus filhos. Não nos deixe, Senhor, ser confundidos com nenhum
tipo de conceito atual, de ideia atual, Senhor, que tem vindo a este mundo. Nos livre, Senhor. Nos livre disso, que o Senhor encha as mentes dos pais, as nossas mentes, com a tua palavra, com a palavra de Deus. Que é ela, Senhor, que nós temos que nos basear, Senhor. Aleluia. Todas as coisas vão passar, mas a tua vontade, o Senhor não passará. O Senhor permanece sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Senhor, que nós não sejamos levados por nenhum tipo de engano, nenhum tipo de ideia, Senhor, que tanto tem entrado, Senhor, no meio cristão, da cristandade por todo mundo. Ó Deus, nos livra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a levar nós essas preciosidades que são nossos filhos ao Senhor. Porque, como dizemos e aprendemos, Senhor, que esses filhos são teus. Então, nos ajude, Senhor. E eu ainda peço um pouco além, como eu tenho feito aqui nas orações, muitas vezes por minha filha. Por favor, Senhor, faça além do que eu tenho feito. Me ajude, Senhor, na minha falta. Me ajude, Senhor, na minha ignorância e na minha deficiência ainda como pai. Ó, Senhor, mas que isso não me desanime ao ponto de olhar com quanto eu não sou um pai perfeito, mas eu creio no Pai perfeito, que pode todas as coisas. E assim eu vou avançar, Senhor, em nome de Jesus. Capacite todos os meus irmãos, que eles não sejam enganados pelo diabo, que o diabo não venha confundi-los ou dizer a eles que eles não podem. Eu quero dizer, amados, vocês podem, porque vocês têm o Senhor, você tem o Espírito do Senhor. Então busquem, confiem, façam aquilo que foi dito hoje, vão atrás, buscam, Amém. peçam material, orem juntos uns pelos outros, façam isso, Senhor. Porque contra o Senhor e contra a igreja do Senhor, essa igreja viva que ora, que busca, né? Satanás não tem poder. Aleluia. Amém. Amém. Amém, Deus. Senhor Deus, por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor. Cremos que a esperança é o Senhor, Deus, fazer, Deus. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, a ser diligente, Senhor. Ó Deus, por favor, Senhor, não permita que nossos filhos, Senhor, venham viver perdido nesse mundo, Deus. Mas que o Senhor possa resgatá-los, Senhor. Assim como o Senhor nos resgatou, Senhor, vem trazer salvação, Senhor. Vem trazer, Senhor, experiência contigo, Deus. Ó, Senhor, vem blindar ali, Senhor, a mente dele, o coração, Senhor. Para que as armadilhas, Senhor, os conceitos desse mundo, Senhor, não venham enraizar, Senhor. Ó, Deus, em nome do Senhor Jesus, Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Ó, Deus, por favor, Deus, faz, Senhor, Sua obra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer nossa parte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Jesus é bom. Amados, continuemos aí orando pelos filhos. Queria pedir a Eliane aí que orasse. Amém, Senhor. Oh, Senhor, como é preciosa as instruções, Senhor. Que possamos, Senhor, ter a disposição de cumprir, Senhor, com eficiência, Senhor, cada instrução, Senhor. Nos anime mesmo, Senhor, a cumprir o nosso papel aqui como Pai, Senhor, aqui dentro de nossas casas. Senhor, nos ajude, Senhor, a ser guias fiéis, Senhor, de nossos filhos. Ó Deus. Senhor, nos ajude a conduzi-los, Senhor, em meio a todas essas situações, Senhor, no mundo, a tecnologia, Senhor, que tem invadido mesmo, Senhor, os nossos lares. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos os melhores exemplos, Senhor, deles aqui em nossas casas, Senhor. Senhor, por favor, discipline, Senhor, mesmo aqui o nosso coração, para que nós tenhamos de fato, Senhor,
uma disciplina, Senhor, em cumprir o propósito do Senhor aqui dentro da nossa casa, Senhor, para com os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude aqui a cumprir essa missão, nos dê paz nisso também. Amém. Que o nosso coração realmente, Senhor, faça isso com paz vinda do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, seja o nosso instruidor, Senhor, para que cada passo dado, Senhor, aqui dentro da nossa casa, nós possamos de fato fazer, Senhor, para te agradar, para engrandecer o teu nome, Senhor, não debaixo de ira ou de autoritarismo, Senhor, mas que realmente, Senhor, seja algo levado pelo teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza, Senhor, mesmo, que o Senhor encontre lugar em nós, Senhor, que possamos te dar o lugar devido, Senhor, para isso. Amém. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de agir no coração de cada pai e cada mãe, para que possamos, Senhor, de fato, sermos obedientes ao Senhor primeiro, para que assim nós possamos ensinar nossos filhos a serem obedientes ao Senhor também. Continue, Senhor, a nos conduzir em nome de Jesus. E eu te agradeço mesmo, Senhor, por cada instrução, pelo ânimo, Senhor, que eu posso receber dos meus irmãos aqui. Muito obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pela igreja, Senhor, que me anima, Senhor, a perseverar como mãe aqui. Me anima, Senhor, quando eu olho para outras irmãs mais maduras que eu, Senhor. Eu consigo ver o Senhor, eu consigo ser animada, Senhor, na fé como mãe, olhando para essas irmãs também, vendo o Senhor agindo nelas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso. Oh, Deus. Agradeço, Aleluia. em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Jesus é bom. Irmãos, já estamos chegando aqui a 10 horas. Esse vídeo vai ser disponibilizado depois na internet, tá? No YouTube. Esse ensino precisa ser revisado pelos irmãos. Nós queremos ajudar os irmãos a viver isso, a praticar isso. Não tem sentido a gente trazer teoria para os irmãos se não houver prática e vivência. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós seremos vencedores em tudo por meio daquele que nos amou. Mas nós precisamos tomar posse da fé e realmente caminhar, andar para frente, cumprir. Não é verdade que filho de peixe, peixinho é, no que diz respeito à criação de filhos. Não pense que por eles terem a genética sua, eles vão encontrar Jesus. Não. O mundo está rodeando seus filhos, o mundo quer devorar seus filhos, Satanás quer devorar seus filhos. Mas maior é aquele que nos chamou. Amém? O Espírito que habita em vocês é maior do que tudo. A graça, a poder, a vida de Deus para todas as áreas da vida da gente. Vamos correr atrás, vamos buscar, vamos trabalhar, vamos focar em Deus há de abençoar muito a vida dos amados. Amém? Alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Eu gostaria de dizer somente que muito boa essa palavra. Precisamos, eu acredito que a gente precisa ter mais momentos assim, falar mais sobre isso, porque a gente precisa cuidar muito, né? Quando eu orei pedindo ao Senhor que o Senhor gerasse temor em nossos corações, é porque me parece que em alguns de nós, até em mim também, a gente às vezes fica meio entorpecido por causa do momento que a gente está vivendo.
A gente tá, às vezes, a preocupação com algumas coisas nos leva a deixar, né, ou melhor, faz com que a gente deixe de praticar outras. Então, eu estava trocando mensagem aqui com o Vini, e disse, Vini, algumas coisas me preocupam, mas a gente precisa transformar toda essa preocupação em oração, irmãos. O Vini tem tido uma prática aí de, quando se ele esquece, e algum dos irmãos aqui em Maceió lembra, quando estiver junto com o Vini e estiver conversando sobre qualquer assunto, separem um tempinho e orem por aquele assunto. Irmãos, a gente precisamos nos rodear muito de oração e cobrir uns aos outros, porque os tempos são maus, vivemos muita coisa complicada, e eu tenho visto hoje uma situação muito semelhante àquela lá de quando o faraó, né, colocou os judeus lá, o povo lá de Deus, para trabalharem mais, para que eles não tivessem tempo, né, de buscar o Senhor. Eu tenho visto hoje a preocupação de uma pandemia, de uma crise econômica, tem feito a gente correr atrás do ganha-pão, ao ponto de não termos tempo, de estarmos cansados mesmo de buscar o Senhor, de termos tempo de qualidade com o Senhor. E outras coisas também. Então, eu acredito que é tempo de levantarmos nossa voz em oração, clamar uns pelos outros, pela situação, inclusive financeira, uns dos outros. E lembrar que Deus, irmãos, Ele cuida de nós, irmãos. Queridos, eu preciso sentar com o Márcio para preparar talvez um testemunho, talvez algo para trazer para os irmãos, para mostrar para os irmãos como Deus é bom e cuida da gente. Aí eu acredito que a gente precisa orar mais e lembrar disso, né? Que o Senhor, ele está cuidando de nós. Uma das promessas do Senhor para nós é que Ele não desampara seus filhos. A gente pode passar aperto, pode passar muita coisa, mas o Senhor manda, irmãos, recursos de onde menos a gente espera. Então, eu quero dizer aqui, ó, que a gente precisa confiar no Senhor e também agir, porque o irmão orou aí dizendo assim que Deus faz, Vinícius também falou, a obra do Senhor Ele vai fazer, mas queridos, nós somos cooperadores e vai fazer toda a diferença na vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos, se a gente trabalha ou não, faz toda a diferença. Podemos dizer, Deus faz 99%, mas esse 1% que a gente deixa de fazer faz muita diferença. Então, quero dizer, irmãos, que entenda o que eu quero dizer, não menosprezem, né, a sua parte. Não menospreze aquilo que foi trazido para você como ordem do Senhor. Não menospreze. Tem coisas que vai acontecer na igreja somente com o seu trabalho. Tem coisas que vão acontecer na vida de seus filhos somente com o seu trabalho. Então, se já o nosso trabalho, se a gente se empenhar, já corre o risco dos nossos filhos não se converterem, então, irmãos, precisamos olhar para isso, olhar para esse tempo que estamos vivendo, cuidar dos nossos bem, né, para que a gente tenha condições de ter a mente no lugar para ir atrás dos de fora. Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não sei como ficaria minha mente, tá? Se minha filha aí, desse tempo, aí no futuro, minha filha não quisesse Deus, eu não sei como é que eu iria ter condições de estar buscando os lá de fora. É muito difícil. É por isso que os pastores, quando um filho está, né, meio que tutubiando aí da fé, ele é separado, ele é afastado das suas obrigações para cuidar da sua casa. Existe um princípio bíblico que diz, né, como que alguém vai cuidar da casa de Deus, não está cuidando bem da sua casa. Então, amados, essa palavra é importantíssima. Vini, muito boa palavra, fui muito edificado aqui hoje. E assim, essas palavras precisam estar sempre sendo repetidas, sendo sempre assuntos das nossas conversas. Orar pelos nossos filhos, cuidado com os filhos. Quem tiver qualquer tipo de exemplo, traga para que a gente possa estar compartilhando. O Vini falou aí de 2 casos. Isso me deu arrepios aqui dessa situação dessa bruxa aí. E é a primeira vez que eu escuto aí, misericórdia. Nossos filhos estão com acesso à internet aí na palma da mão, irmãos. Misericórdia, o Senhor nos ajude. Amém?
Amém. Tem uma coisinha que eu queria dizer aqui. Henrique, na primeira vez que ele falou aí, ou no começo, ele falou da nossa fraqueza, né? Então nós temos aqui de um lado, toda vez que eu falo em sacerdócio, penso em sacerdócio, de um lado eu vejo a minha fraqueza. Com relação aos meus filhos, eu vejo um monte de erros que eu cometi. Eu vejo muitas falhas. Mas vejo também que a gente botou na mesa o alimento, que a gente trabalhou, que a gente deu exemplo. E até nas nossas falhas, Deus pode reverter isso em aprendizado para eles. De outro lado, eu vejo aqui o poder e a graça de Deus. Então, quando eu olho aqui, eu sinto medo. Quando eu olho aqui, eu fico meio intimidado. Mas quando eu olho cá, eu fico cheio, encorajado, eu fico cheio de graça. Me recordo aqui que Alex colocou no grupo essa semana uma pergunta. Eu dizia assim, nós temos aquele texto que dizia, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Se não conheço a Escritura e nem o poder de Deus, eu vou sair fora da rota. Mas, diante dessas coisas que Deus é, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele continua derramando, e Ele quer fazer muito mais. Então eu tenho que fugir de mim. Eu tenho que me agarrar com Deus, eu tenho que me agarrar com Jesus. Eu tenho que me posicionar ali diante dEle para receber dEle. Irmãos, corramos atrás. Seja um pai melhor. Seja um pai melhor, corra atrás. Busque, tenha sede. Busque alimento para dar para os seus filhos. Não só o alimento físico. Não crie seus filhos como quem cria galinha. Dê alimento espiritual para os seus filhos. Faça a sua parte. Você é mediador. Você é embaixador. Você é profeta. Você Deus fala por sua boca em sua casa. Em nome de Jesus. Amados, a proposta, a decisão é de que isso não fique só nesse encontro de casais aqui. Amém, Marcelo? Amém. A gente vai fazer aí, através até dos discipuladores, também um acompanhamento disso. Queremos crescer nesse ponto. Nós temos muito material para a gente trabalhar. Ok? E depois existem outros temas. Um dos temas que eu comecei falando aqui, que eu gostaria de tratar com você, seria oração e intercessão pelos filhos. Então há muito tema. E outra coisa, eu sei que aqui, entre os irmãos, tanto em Maceió quanto em Arapiraca, existem muitos irmãos cheios de palavra de Deus. Eu sei que vocês podem aconselhar uns aos outros. Né? Há dons e talentos divididos aqui no meio dos irmãos, e que todos vamos juntos trabalhar para edificar a igreja, fazer crescer nessas áreas, socorrer os irmãos, ajudar, animar, exortar, fortalecer, em nome de Jesus. Quero concluir dizendo que estou aí para servir vocês, amo vocês, cada um gostaria de estar mais perto, né? E contamos com a ajuda de vocês, para que a gente possa crescer em cada área dessa. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a todos, dê uma boa noite, vão dormir meditando, não esqueçam não, sejam terra boa, não deixe essa palavra fugir da cabeça de vocês, para que não venha o pássaro lá e coma à beira do caminho, mas que essa semente caia em terra boa e encontre fruto aí na vida de vocês. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau, queridos. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Senhor abençoe. Olha a Bel aí, ó. É o primeiro encontro de casais da Bel, é? Seja bem-vinda, minha irmã. Podem abrir aí as câmeras para dar tchau pro povo. Quem puder aí. Pois é, rapaz. É um clamor que eu faço. Abro as câmeras. Valdemílios, olha aí, Marcos. Amém, Jesus é bom. Bel. De casais, Bel e o maridão aí, ó.
Cadê o marido? Cadê? Olha aí tá certo. Amém. Eita. Jesus é bom. Feliz da vida aí. Jesus é bom. Boa noite. Aleluia. Deixa eu ir. Fala, Hernani. Fala, queridos. Valdemir aí. Luana, saudade do maridão. Mostra o maridão da Luana aí. Deixa eu mostrar meus slides. Deixa eu mostrar meus slides. Não pode fechar,